Fala Truckers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Quero Truck. Esse que você já sabe é o seu podcast da plataforma Quero Truck, o podcast que é preparado para você que tem diesel na veia, para você que vive o mundo dos transportes, seja atrás de um volante, seja mesmo na bolé de um caminhão, ou seja no escritório e na sua casa, na transportadora, enfim, onde você estiver. Se você curte esse universo, esse podcast é feito para você. E como você também já sabe, você consegue acessar através das plataformas, né? Acessando diretamente a nossa plataforma www.querotruck.com.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais e também aqui para o YouTube, ou também você pode ver pelas outras ferramentas digitais aí, Spotify, SoundCloud, Deezer, enfim. Você encontra o conteúdo do Conexão Quero Truck em vários lugares. A gente está sempre mais perto de você do que você imagina, sempre a um cliquezinho de distância. Olha, já aproveita, você que está assistindo esse vídeo, já aproveita, já segue a gente aqui no canal, né? Já acompanha, marca o sininho para você ficar por dentro dos novos episódios, porque toda quinta-feira entra uma chamadinha para sexta-feira ao meio-dia ter um episódio novo. E você que acompanha e que já está sinalizando aqui com o sininho, você fica por dentro antes de todo mundo e pode curtir o conteúdo exclusivo preparado para você, tá bom? E mais uma coisa, sempre que você assistir, poxa, colabora com a gente, escreve seu comentário, fala se você gostou, fala se você não gostou, ou o que você quer saber sobre aquele assunto que foi falado dentro do episódio. A gente está aqui para interagir com você, tá bom? Escreve que a gente vai responder, promessa. E tá valendo aí, sempre tá valendo a nossa promoção. Quem interage durante a temporada, a gente faz por temporada, todo mundo que interage concorre aí a uma das nossas canecas exclusivas aqui do podcast Conexão Quero Truck. E como sempre, né, não é diferente em todos os nossos episódios, a gente tem sempre um convidado que a gente traz para bater aquele papo gostoso do nosso tempo que é super curto, que aliás eu nem liguei meu cronômetro aqui, mas vou ligar daqui a pouquinho para eu ter uma pequena noção aqui do tempo que a gente está conversando, né, porque a gente não pode, tempo vale ouro dentro do nosso programa. Hoje eu trouxe para vocês um cara que vai dividir um pouco da história dele, que é, digamos, no mínimo radical. É um cara que curte aí uma vibe muito natureza hoje, mas que começou lá no nosso ambiente, começou na logística. O nome dele é Divaldo Antunes, mas ele é mais conhecido mesmo pelo grande público como Juninho Toriba. O Juninho nasceu há 41 anos atrás, aqui em Belo Horizonte. Ele é capoeirista desde 93, começou a sua carreira na área de logística, assim como quase todo mundo aqui que é envolvido muito nesse podcast, né? Migrou depois disso fez engenharia, migrou depois disso para construção civil, onde foi gestor aí de algumas empresas também. E depois de um tempo ele formou uma empresa chamada Pernada Roots, que é uma empresa de roteiros e guias de trilhas, canyonismo, montanhismo, enfim. Há mais de 6 anos ele trabalha totalmente voltado para os esportes outdoor. Esse é Juninho Toriba. Muito obrigado pela sua presença, Obrigado, Juninho. eu pelo convite, muito prazer. É um prazer nosso ter você aqui, porque, a gente sabe por que a gente trouxe você aqui, né? A conexão que você tem Sim. Com o nosso público também, nós vamos conversar muito sobre isso, mas assim, é muito legal a ideia do que você faz hoje, né? Essa ideia da conexão com a natureza, do convívio com você mesmo, né? Da superação de desafios, tudo isso nós vamos falar um pouquinho, mas eu agradeço muito pelo seu prazer. tempo. Eu que agradeço. Legal. O Juninho deixou aqui de cara, gente, vocês sabem que a gente tem sempre uma indicação que a gente faz para você, seja de um livro, seja de um filme, e o Juninho fez questão de indicar um filme chamado Na Natureza Selvagem. Esse filme ele é dirigido pelo Sean Penn, que também é um ator muito famoso aí de Hollywood, né? Foi ao ar em 2008, esse filme foi lançado em 2008. Ele basicamente é o seguinte, ele se ambienta no início da década de 90, onde o Christopher, né, que é interpretado pelo Emily Hirsch, é um jovem recém-formado que decide viajar sem rumo pelos Estados Unidos em busca de liberdade. Durante a sua jornada, passando pela Dakota do Sul, Arizona e Califórnia, ele conhece pessoas que mudam a sua vida, assim como a sua presença também modifica a delas. Até que depois de 2 anos na estrada, o Christopher decide fazer a maior das viagens e partir rumo ao Alasca. É um filme, com certeza, uma obra aí para aventureiros, é um filme incrível. Né?
Me conta, por que você indicou esse filme pra turma? A associação com a minha vivência dessa época, né? Tem que tomar cuidado com o spoiler do filme, mas ele se desliga um pouco da parte social nessa busca dele ao Alasca, pra ele vivenciar outras coisas, que é o que a gente depara na estrada, né? Você vai conhecendo histórias de pessoas diferentes e aqueles ciclos ali vão somando aos seus e aí tem que assistir o filme pra ver o restante. Não vamos estragar a surpresa da turma, né? É muito boa a surpresa. Eu mesmo não quero estragar pra mim, porque eu ainda não vi esse filme, eu vou assistir. Excelente, você vai gostar. Eu adoro. O meu hobby pessoal, um dos meus hobbies pessoais, eu tenho um amigo que me chama de professor Pardal dos tempos modernos. Engenharias. Cheio de engenharia, inventa uma coisa hoje, inventa uma coisa, inventa outra. Eu gosto muito de fazer um monte de coisa, mas um dos meus hobbies prediletos é a questão do cinema, a questão do filme, né? Não necessariamente no cinema, mas em casa mesmo. Hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa. Adoro. E essas dicas de filme aqui eu não perco uma. Você vai adorar. Todo convidado indica, se eu já não assisti, assisto. E me fala uma coisa, o que eu acho mais legal, na verdade, né, nem me fala, eu vou falar pra você, o que eu acho mais legal é que esse lance do se lançar na estrada, né, no mundo, e conhecer novos ambientes, conhecer novas pessoas, tem tudo, absolutamente tudo a ver com o mundo que o nosso público vive, né? Que é um mundo onde cada dia uma parada diferente, cada dia um local diferente, cada dia pessoas diferentes. E isso tem um princípio que diz que esse é o princípio da evolução, né? Da prosperidade, na verdade, porque às vezes a gente confunde prosperidade, né, Júnior, com ganhar dinheiro. Não é só ganhar dinheiro, prosperar. Prosperar é evoluir. E o princípio da evolução, ele está em conhecer novos lugares, novas pessoas. Porque novas pessoas geram novas ideias geram novos movimentos, que a gente faz novos movimentos geram novos resultados. E novos resultados na vida da gente levam à prosperidade. Então, quando a gente começa a olhar para fora e andar pela estrada da vida, a gente começa realmente a prosperar automaticamente, né? Até se tratando de Brasil, eu falo muito que são muitos países, né? Você está em Minas, você vai para o Paraná, é outra cultura, é outra gastronomia, é outro bioma natural, né? É outra vivência. Então, quando você tem a oportunidade de viajar no Brasil inteiro, em si, em todas as regiões, você já cria várias situações diferentes para vivenciar, né, para poder agregar a sua vida, né? Então, tem coisas que você vai fazer e vai sair dessa cultura, conhecer outra pessoa e vai refletir lá na sua vivência, na sua região, né? Que você pode agregar ali. Então, o importante de viajar é isso, de conhecer novos ciclos, né? Eu acho demais, cara. Agora, vou dar um passo atrás com você. Como é que eu acostumei tanto com o Juninho Toribia que eu tenho dificuldade com o Divaldo Antunes. Até eu também. Mas como é que o Divaldo saiu lá da logística e se tornou o Juninho Toribia aqui? Olha, o caminho é longo, mas assim, primeiro o Toribia, né? O Juninho é um sobrenome, é o nome do meu pai, então eu sempre carreguei isso. Agora o Toribia vem da capoeira, né? Então Toribia, ela é uma palavra indígena, significa festa. Eu faço capoeira desde meus 9 anos e era DJ desde pequeno, né? Então veio esse nome Toribia. Festeiro. Quando a gente criou, e aí da rede social, quando eu iniciei as trilhas, com muita frequência, através da rede social as pessoas começaram só o Juninho, mas depois, como tinham mais Juninhos, ficou o Juninho Toribia. Selecionar esse Juninho social, aqui, entendi. A capoeira tem faixa ou corda? Tem graduações. Tem graduações igual aos outros esportes. Como é que é a sua graduação dentro da capoeira? Eu sou corda marrom hoje, sou um professor, mas depende muito de qual modalidade de capoeira. Que você tem capoeira Angola, tem capoeira contemporânea, qual que é tem capoeira regional. Eu sou da capoeira contemporânea. Contemporânea. Então é um sistema de corda, mas tem cordel, tem lenço, tem só conceito, tem várias formas de graduação. Que legal, que legal. Não, muito bacana. E a graduação máxima da capoeira contemporânea é a marrom? Dentro do meu segmento é a branca. É a branca. Seria 3 graduações acima da minha. Que legal. O Juninho Toribia, ele surgiu através da capoeira, né? Sim. Mas e o esporte outdoor, que a gente falou aqui? Inclusive, explica pra gente, né, pro nosso público aqui, o que é esporte outdoor? Outdoor é toda atividade que a gente faz na natureza. Escalada, rapel, canionismo, montanhismo, esportes radicais como salto de paraquedas, como asa delta, né? Vários outros dentro desse universo aí que são no ambiente natural. E você pratica e conduz todos esses esportes?
Alguns a gente tem parceiros, né? Mas no montanhismo eu tô ativo, na escalada, no rapel, no canyonismo. Algumas atividades, por exemplo, salto de paraquedas, rafting, Também. voo de balão. Aí a gente tem alguns parceiros que fazem, mas eu tô sempre junto. Então tem várias atividades ali no nosso universo. A tua empresa hoje, ela conduz para o que o cliente quiser experimentar, você consegue. Alto montanha, a gente está na América do Sul toda hoje, a maioria dos países. Alto montanha, quando a gente fala de alto montanha, a gente fala de um nível mais pesado de exercício, né? Porque efetivamente é um desafio físico bem alto. Esse processo, eu nunca fiz nada desse tipo na minha vida. Quero fazer uma trilha quero subir lá o Pico das Agulhas Negras, sei lá. Nem sei se esse é o maior desafio dentro do Brasil, por exemplo. Pode ter um desafio maior. Mas e aí? Qualquer um pode? Qualquer trilha, a qualquer momento? Ou não? Existe uma graduação de desafio conforme o cliente? Existe um pré-preparo que seja necessário? Como é que funciona isso para quem chega para você? Você pode fazer tudo. Essa é a minha obrigação, eu te levar a concluir ali o seu sonho. Só que tem um espaço-tempo disso aí, um desenvolvimento, né? Então você tem que passar por situações para chegar à situação da Agulhas Negras, para que aquela situação ali não seja frustrante e você consiga completar da melhor forma possível. Então a gente vai começar num bate-volta, fazendo cachoeirinha, depois indo para uma travessia, depois começamos nos primeiros picos de caminhada somente. Agulhas Negras já é escalado, né? Então já tem um outro grau ali de dificuldade. Aí com o longo do tempo a gente vai chegando lá. E isso é que é o legal, porque nunca tem fim. Você chega num lugar, eu cheguei no Agulhas Negras, era meu sonho. E agora, depois do Agulhas Negras, vem o quê? Você já tá movido ao desafio, né? Próxima. Você já quer a próxima. E aí, Juninho, o que vem agora? E a minha obrigação de estar nessa posição é que também eles vão me empurrando. E aí, Juninho, qual que é agora? E eu tenho que ir. Eu tenho que ir lá buscar o que vem para aquela turma que eu tô trazendo daquele nível, né? Isso te mantém em movimento, né? Mantém em movimento. Porque a turma te impulsiona de cá e você tem que ter sempre uma nova carta na manga. A fila não pode parar, né? É muito legal que as pessoas chegam, elas não se conhecem. Não tão, a gente vive numa sociedade que o tempo todo limita a gente fazer as coisas. Sim. E aí eu tenho medo de altura, aí eu tenho medo de água, aí eu tenho medo disso. Aí eu falo assim, eu também. A pessoa, mas como você vai me conduzir? Eu falei, com os métodos de segurança. Mas a gente vai fazer isso junto. E aí as pessoas começam a romper essas barreiras. E cada vez que ela rompe essa barreira, esse processo de vencer aquilo ali, sempre traz para ela um vício de querer mais. E isso ela carrega para a vida também, né? Ela começa, poxa, aquela barreira que eu tinha lá no trabalho é muito menor do que essa aqui. Então eu vou levar a mesma disciplina que eu tive aqui para ir lá. Para eu lidar com aquele cara que não dá certo na minha vida, porque aqui também eu tinha ele, e eu vi que sem ser coletivo eu não conseguiria subir. Então eu tenho que aprender com isso. Então é muito do que a gente conquista lá para a gente aplicar na nossa vida aqui também, sabe? Então esse é o mais gostoso, assim, desse desenvolvimento, sabe? Eu acredito. E você falou um ponto super importante, o coletivo, né? Porque eu acho que dificilmente a pessoa faz uma trilha sozinha. Não faz. Vou pegar, a menos que seja uma questão profissional, né? Um treinamento de um atleta, alguma coisa assim. Mas o esporte em si, ele é um esporte coletivo. Sim. Né? E isso você sente quando você está executando isso com as suas turmas, né? De clientes, de amigos, enfim. Você sente alguma dificuldade das pessoas em interagir nesse sentido? Hoje... Porque o ser humano está cada vez menos coletivo. Para essa turma inicial, sim. Então, às vezes, é uma pergunta assim, muito, muito frequente. Falo assim, não, Juninho, mas aqui, eu vou sozinha, tem problema? Falei, você pode até ir sozinha, mas você vai voltar com 15 amigos. Né? Geralmente a gente sozinha, vai em uma van, né? As pessoas vão interagir, vão tirar foto uma da outra, vão trocar experiências, né? E às vezes você descobre ali que você falando ali da sua história, abrindo, tem um monte de coisa parecida que as pessoas já passaram e vão te ajudar naquele processo. Então não é um processo só natural, né? É um processo também da gente no interior, né? As pessoas vão se ajudando. Um cara falou comigo assim, olha, eu conversei contigo mais esse fim de semana do que eu conversei com meu vizinho nos últimos 2 anos. Falei, mas essa é a função, né?
E é muito interessante isso, porque a nossa sociedade tem, o nosso mundo, né? As pessoas do nosso mundo têm vivido esse afastamento social, né? Claro, extremamente catalisado, aumentado pela pandemia que a gente acabou de passar, né? Por um período de isolamento obrigatório mesmo, onde as pessoas realmente não podiam conviver, mas ela já vinha sofrendo um esfriamento e um afastamento muito grande. Catalisou com isso e continua se afastando. Eu acho que as pessoas estão, não sei se você sente isso, mas existe uma carência essencial do ser humano em ter conexão. E nada melhor do que o isolamento, do que esse trabalho. E elas não têm esse privilégio dia a dia, né? A tecnologia não deixa. É tudo no WhatsApp, é tudo no Instagram. Aí eu chego nos lugares e falo assim, pessoal, bota no avião. Aí quando você chega segunda-feira, você volta pra vida normal. Agora vamos estar aqui junto, né? E aí você vê que as pessoas não têm esse hábito, ela não está acostumada a sentar numa mesa para conversar, né? Para poder trocar essas ideias, e é muito legal essa Elas parte. sofrem com isso, né? Isso faz elas retornarem. Às vezes não é nem a trilha. Às vezes ela tem medo de carrapato, ela tem medo de cobra, mas ela quer voltar por causa daquele ambiente que ela viveu, né? E através daí vai desenvolvendo, né? Eu acho que... Eu até ia te perguntar, mas você já respondeu. E a internet? O pessoal consegue desligar, consegue viver aqueles, sei lá, 1, 2, 3 dias ali isolados mesmo? Ou tem aquele que fica tremendo aí de abstinência tecnológica? Na maioria das vezes, quem já está há mais tempo não tem opção, né? As áreas que a gente vai são áreas remotas, então não tem internet. Okay. Geralmente, quando você começa esses iniciantes, que eu disse que é a cachoeira de um dia, ele até consegue, porque não tem internet onde está. Mas quando volta dentro da van, ele tá ali desesperado para poder conectar e postar a foto do roteiro que ele fez, ver como é que o WhatsApp, avisar pra mãe e uma série, infinidade de coisas, né? Mas já o pessoal mais velho já desligou disso. Que legal. Mas isso eu acho que isso também é outra vitória, né? Porque a tecnologia faz parte da vida da gente. Nós estamos aqui agora sendo vistos nesse podcast por conta da tecnologia, né? A gente não pode lutar contra ela, mas eu acho que a gente tem que comedir ela. É o momento, né, de cada coisa. Você tá ali vivendo, aí às vezes as pessoas estão ali desesperadas para tirar a foto para registrar, mas ela não tá interagindo, ela não tá vivendo aquela coisa ali, porque ela tá pensando na tecnologia, nas coisas. Cada coisa tem seu momento. A ferramenta é muito boa para o trabalho, ela é muito boa para conexão, ela é muito boa para várias coisas, mas precisa ter disciplina, né, para poder executar ela também. Para poder usá-la da forma certa, né? Senão ela se torna um vício e complica. E fala para mim, da experiência que você já viveu até hoje, que obviamente é um bom tempo de experiência, né? Levando muita gente para passear, para conhecer, para se superar. Me fala se você tem alguma experiência assim, daquela que te marcou de uma maneira positiva. Eu vi um caso de superação tão marcante que me marcou também. Sim. Tem alguma coisa nesse sentido? Poxa, tem várias. Teve uma trilha, essa já tem bastante tempo, que uma senhora já mais velha foi numa trilha comigo bem mais fácil, e aí ela foi conversando comigo e ouvindo coisas assim aleatórias, e depois de uns 2 anos ela voltou uns 15 quilos mais magra. Aí ela falou assim, eu falei, nossa, tá diferente? Ela falou assim, tô, por sua causa. Eu falei, mas por quê? Eu sou gordo. Ela, não, mas é porque pra eu aplicar as coisas que você tava falando que eu queria de vida, aí ela foi falando coisas que eu pautei naquele dia, sabe? De referência, de 2 anos atrás, que falou, eu realmente falei isso. Pra ela trazer pra vida dela, melhorar, pra ela tá no outdoor melhor. Ela falou, como eu já sou mais velha, eu me preparei fisicamente, eu procurei um psicólogo pra poder tratar, pra poder fazer um monte de coisa, e hoje tô aqui escalando. Eu achei isso um barato, né? Que legal. Você acabou sendo o catalisador da mudança de vida positiva. E sem querer, né? Ela tava ali conversando comigo, e depois de 2 anos ela voltou e disse pra mim, a gente vai escalar hoje porque 2 anos atrás eu ouvi o que você me disse, né? Que legal. Isso deve ser muito recompensador, muito, né? Esse é o nosso pagamento. Nossa, eu Esse é o nosso pagamento. Eu imagino que é muito legal. Quando a gente consegue impactar de forma positiva a vida de alguém, seja em qual nível for, isso é muito legal. Sim. E uma história engraçada, já aconteceu alguma daquelas assim que, poxa, que vacilo, que coisa, que memória pra rir, de lembrar e rir. A gente tem tantas, mas eu tô tentando lembrar alguma aqui. Temos que nem pode contar, né? Acho que a maioria. Não, mas eu acredito que deva ter. Porque eu acredito que tem aquele atleta que chega lá, não, porque eu vou, daqui 2 quilômetros tá desistindo, tá chorando, porque o pé tá doendo. Teve um recente que ele falou que era experiente,
geralmente as pessoas passam esse processo comigo. E ele não, mas ele tinha equipamento, ele tinha sapatilha de escalada, ele tinha um monte de coisa. Inclusive foi com a turma do Rio, o Rodrigo que guia lá pra mim, o Rodrigo do Rio. Aí ele foi com essa turma, não tava com a minha turma, tava com a do Rio. E chegou lá, a sapatilha era 5 centímetros maior do que o pé, e ele chegou com equipamento, sabe quando a mãe veste pra jogar bola, que ela compra todo equipado, mas ele não conseguia andar, cara, foi um sacrifício, atrasaram 3, 4 horas, virou piada, virou meme, né? E aí na segunda-feira no Instagram dele tava falando assim, pessoal, não recomendo essa trilha pra iniciantes, foi bem difícil pra mim, que já tenho experiência. Ah, meu Deus! E o cara, ele não saiu. Ele não entendeu que ele atrapalhou todo o processo. A trilha que tava meio... A trilha que não tava calibrada. Não recomendo pra vocês. Meu Deus. Pior que o ser humano tem isso, né? Você deve viver muito isso no seu ambiente. Dos dois lados. Tem o que se sabota o tempo todo, e aí você tem que colocar ele pra frente. Você tem que colocar ele pra frente. Eu nem vou contar o que foi essa olhadinha aqui, não, porque a gente tem uma cliente dele aqui na nossa produção. Sabe? Mas depois a gente vai falar. Mas ela entende tudo de natureza, viu, gente? Vocês podem ficar tranquilos. Ela entende tudo. Inclusive, ela acabou de falar aqui nos bastidores. Eu vou contar, agora eu vou contar. Eu cutucou, eu não sou baú pra guardar segredo. Vou contar. A pessoa falou pra pessoa, foi na trilha. Não, eu sou um profissional. Inclusive, a gente tava descendo aquele negócio que cai, que a cachoeira cai dentro lá, aquele negócio. Falei, rio, por acaso? O rio. Olha o tanto que a pessoa entende de natureza. Ela tava tentando lembrar o nome do lugar, rio. Onde cai. Impressionante. Isso conta pra mim. E às vezes o contrário, né? O pessoal vê, por exemplo, tá lá a classificação lá, né? Só para experientes, é um nível mais alto, tem escalada, o cara fala... tem vaga pra isso? Falou, mas o que você já fez disso? Não, cara, fica tranquilo que eu faço crossfit. Falei, cara, você faz crossfit aqui é outra coisa, né? Aí tem esses assim que se acha que já pode pular um processo, né? Mas geralmente é o contrário, geralmente é o que se sabota. Ele tem condição de fazer, e acha que mas não tem. Ele tem. Isso tem muito da superação mental antes da física, né? A própria cultura, a vivência dele faz ele... Eu mesmo fui criado assim, na minha casa tudo matava. Não põe o dedo aí que você vai tomar um choque e morrer. Não sobe aí que você cai daí e morre. Se você entrar aí, você afoga e morre. Com manga. Então eu brinco, o pessoal fala assim, faz esse tanto de coisa. Eu falo, mas eu sou o maior medroso disfarçado. Para tudo que eu faço, eu tive que aprender os parâmetros de segurança, os processos para eu poder fazer isso. Eu escalo, mas eu não chego numa beirada de rocha sem equipamento. Então, eu sei o que ele está passando por isso, sabe? Então, talvez por isso esse processo seja mais fácil para mim. E às vezes eu falo, olha, eu vou te levar nesse lugar, você só precisa confiar em mim. Você confia? Não, confio. Demais. Então, beleza. Então você vai acalmar, vai me ouvir que eu vou te deixar lá. Aí, quando consegue, a pessoa fica, né? Eu vou além. Aí ela começa a parar de se sabotar e ganhar essa vontade de superar os desafios, né? Mas ela foi criada nesse ambiente de tudo, ela não dá conta. Tudo, né? Não, isso é um absurdo. Não, saltar de paraquedas é um absurdo. Você já fez? Você tem ideia de qualquer, né? Você já viu ali qualquer dificuldade, né? Então tem esse processo aí. É muito interessante, porque você falou uma coisa que é muito interessante. Processo. O processo existe para viabilizar qualquer outra coisa, né? Tudo aquilo. O ser humano, ele tem... O medo faz bem pro ser humano. Mantém vivo, né? Te mantém vivo. Se você não tem medo, você caminha até a beira do precipício e cai lá embaixo, né? Então, o medo chega ali, opa, peraí, dou 2 passinhos para trás. Se você não tem medo, você põe a mão no fogo até esturricar a mão, né? Ou a sensação ali te gera um medo de se queimar, enfim. Mas o processo viabiliza tudo. Você imagina, por exemplo, que é uma coisa mais perigosa ou mais amedrontadora do que você tá dentro de uma caixa de ferro descendo uma montanha, com uma caixa de ferro de 50 toneladas descendo uma montanha a 80, 100 km por hora. Sim. Isso é amedrontador, não é? É o que o nosso público faz todo dia. Um motorista de caminhão, ele está dentro de uma caixa de ferro, que é um caminhão, que normalmente tem um peso bruto total aí de 50, 40, até mais toneladas,
e ele desce uma montanha, como uma serra, que ele dirige o tempo todo, a 80, 100 km por hora, dependendo aí, obviamente, mas precisou desse limites. Processo, né? Mas por que ele faz isso e chega lá embaixo tranquilamente, não morre, não mata ninguém? Ele pegou 3/4, ele pegou... Porque existe todo um processo, começou lá embaixo, e mesmo depois que ele assumiu a posição de uma carreta, né, de um veículo top, de um veículo profissional, uma direção profissional, ele segue procedimentos de segurança. Ele não liga um caminhão e sai andando, ele liga o caminhão. Exatamente. Ele verifica se o caminhão está preparado, se fez ar, ele bate um pneu, ele olha o freio, ele olha tudo para sair de viagem tranquilamente. Sim. Então, o processo, ele tem toda a conexão... Vai capacitar. De um transporte, toda a conexão com um outdoor, com todo o processo que a gente faz. O caminho é esse, para todo mundo tem jeito. Pro atleta do CrossFit que acha que domina, porque é totalmente diferente. Nada contra o CrossFit, viu, gente? Também não, mas é porque você tem o cara que faz um CrossFit que às vezes ele acha que ele domina uma outra área. Porque ele está preparado para fazer uma atividade de impacto absurdo durante 1 hora, 2 horas. Exato. Eu já caminhei por 19 num dia. Então, aí já mudou todo o cenário, né? Não gosto muito de lembrar desse quando você fala caminhei por 19 horas, me traz lembranças que chegam a lacrimejar meus olhos. Conta pra gente. Eu tive uma viagem, você já deve ter feito ou conhece essa trilha. Eu fiz uma viagem com a minha filha agora, no começo do ano. Ela fez 18 anos, e aí levei ela pra viajar e a gente foi pro Peru. E aí, Machu Picchu, fizemos uma Machu trilha Picchu, maravilhoso. Eu indico para todo mundo. Sim. Eu acho que eu não tenho que passar por aquilo sozinho, não. Eu acho que eu indico para todo mundo. Não, eu tô brincando, é muito legal mesmo, mas é de extremo esforço físico. Sim. Eu fiz altitude, né? Eu fui a pé. É isso que a gente tava falando, mudou a vivência, né? Mudou, você tá total. Aqui a 1.000 metros de altura, lá a cidade tá a 4.000. 4.000 a cidade, e você a 4.000 metros, você já tem o desafio de não morrer só pela dor. De respirar, porque só de estar parado você está cansado, porque a gente não está acostumado com a altitude, né? Não. Belo Horizonte é extremamente próximo ao nível do mar em relação a Machu Picchu. E além de você ter essa dificuldade toda, a gente ainda pega uma caminhadinha aí de 12, 13 quilômetros montanha acima para chegar em Machu Picchu. É muito legal, é tudo muito lindo, rendeu mais de 2.000 fotos, uma coisa maravilhosa. Mas é desesperador a hora que você pensa, tá, agora eu tenho que voltar tudo isso. Cara, a gente viveu momentos muito legais, com fotos lindas, mas hoje eu volto recomendando para todo mundo, porque eu quero que todo mundo passe por essa experiência. Né? É muito legal, mas é muito cansativo, tem que ter preparo. Eu acho que a gente tava, tanto eu quanto ela, eu gosto de me manter em exercício também, minha filha tem 18 anos, pratica academia o tempo todo, chegamos lá, não, vamos tirar de letra. Eu tô no esquema do primeiro cara aí, só que eu não tinha nem o equipamento, ele pelo menos chegou bem equipado. A gente chegou sem nada. Equipamento. Chovendo, a gente não tinha nem capa, a gente começou daquele jeito. Mas estamos aqui hoje, então valeu a pena, né? É isso aí. O processo foi muito interessante. E ficou a história para contar. Demais, tá? Muito, muito legal. Ô, Julinho, me fala uma coisa, como é que você acha que uma pessoa que não tem, né? A gente falou um pouco sobre isso, mas eu acho interessante, assim, uma pessoa que não tem vivência nenhuma. A gente já falou que tem processo para tudo, mas é um pouco diferente a minha pergunta. Uma pessoa que nunca fez nada, aquele famoso criado na metrópole mesmo, ali só no cimento, né? No totalmente indoor, né? Dentro ali, a atividade mais externa que ele faz é ir ao shopping. Começa por onde, se ele tiver vontade de conhecer esse mundo? Primeiro ponto, ele procura um guia preparado, uma empresa, e conta qual que é os planos dele. Porque às vezes o plano dele também é só ir ali numa cachoeira, é coisa simples, né? Mas se ele quer um método para evoluir, tem que ir gradativamente para que esse processo, de novo, né, não seja frustrante. Então a gente inicia ali nas trilhas de um dia, são várias, aí quase todo fim de semana a gente tem algum dos nossos guias fazendo esse tipo de trilha, que vai de uma quilometragem de entre 5 km e 10 km, que é fácil e médio. E aí, à medida que essa pessoa vai evoluindo, ou já de início, se ela tem uma outra prática, a gente vai passando para outros processos, como travessias, né, acampamentos, mas aí já acampamentos com estrutura, para depois acampamento selvagem, né, para depois acampamentos em cume de montanha, para depois de acampar em cume de montanha escalar, depois vem o canionismo, é um processo infinito, né? Mas então o ideal é ela manifestar que está iniciando, né? E o guia responsável avaliar como ela vai
vai ser o processo dela ali de evolução. Às vezes uma pessoa que tem muito pânico de água vai demorar um pouquinho mais, ou tem muito medo de altura, Entendi. precisa de uma atenção nessa atividade. Então, ele vai traçar um plano para ela, que ela vai passar pelas atividades que ela tem medo, mas de forma gradativa, né? Mas em todas as atividades existem níveis diferentes. Existem níveis. Então, por exemplo, eu não sou obrigatoriamente falando, eu não preciso começar com uma caminhada no campo. Se eu quiser fazer rapel, existe um rapel mais simples que eu começo de um rapel mais simples antes de eu fazer o rapel na maior cachoeira do Brasil, né? Sim. Ok, então... Assim também a escalada, assim também a caminhada, eu só quero caminhar, eu não quero fazer nenhuma atividade técnica. Você tem várias atividades ali de níveis diferentes para só caminhar, não fazer mais nada. Entendi, muito legal. Muito legal. E você tem encontrado, você que conduz muitas equipes ou participa de vários eventos, você ainda encontra, hoje em dia nós estamos falando de 2024, muita consciência, pelo menos uma consciência verbal existe muita, né? A gente ainda vê muita gente fazendo coisas muito feias, como jogar lixo pela janela do carro em movimento, isso ainda existe, mas dizemos ter mais consciência ambiental. Como é que você enfrenta isso, ou você tem que enfrentar, ou não tem tido problemas com isso, com as turmas que você leva para a floresta, o meio ambiente, para a natureza? A turma ainda tem dificuldade de entender que não pode deixar marcas deles lá? É outro desafio. Ele não pode deixar a marca dele lá, assim como ele não pode deixar aqui, né? Só que a gente precisa conscientizar ele disso. Então, o cara que joga guimba de cigarro no chão, ele chega na área natural, ele quer fazer isso também, é hábito dele. Então, o que a gente tenta cercar, assim, nos eventos iniciais, a gente sempre conscientizar de, pessoal, o menor impacto possível, tudo que você leva, você traz de volta na mochila, tá? Só tira fotos, o resto fica no mesmo lugar, consciência de onde você está passando, o que você pode impactar, com os animais, né? Que às vezes o pessoal quer ver uma cobra, vamos matar a cobra, vamos fazer isso, não, ela está na área natural dela. Então, essa educação que a gente tem que trabalhar, o cara chegar aqui e começar a processar a mesma coisa, né? Porque ele também não pode jogar a guimba de cigarro aqui, o plástico aqui, o papel aqui também, né? Na rua. Não poderia também, Então, tem esse mau vício, né, da gente, que a gente acha então, que aqui tem pode. Esse desafio lá, de educar o que a gente acha que aqui pode, né? E ele tem esse hábito de fazer. Eu acredito que deva ser desafiador mesmo, porque por mais que a pessoa está se propondo a um momento mais limpo, mais leve, mais verde, mais natural, a essência dela tá com ela, né? Ela não vê maldade em fazer isso. Ela faz isso na sua frente de forma natural. Assim, esse é um dos processos, né? Mas assim, tem o som, tem várias coisas que ele não deve levar para a área natural, deve respeitar. O cara quer ir para a cachoeira, quer levar uma garrafa de vinho, de vidro, que vai quebrar e vai ficar lá. Ele quer levar o som, a JBL, para ouvir aquela música horrível, seja a música que for, mas não é a área disso, né? É o lugar que a gente ali o som tem animais, e tem animais ali também que vão ficar incomodados com isso. Né? Todo lugar que você vai natural, existe ali uma biologia em torno daquilo ali, né? Que você tem que respeitar. Com certeza. Agora, eu tenho 2 pontos aqui que eu queria muito... Né, nosso tempo, eu fico impressionado quando a conversa é boa, o tempo voa, mas voa. Graças a Deus tem voado em todos os episódios. A gente só tem convidado bacana mesmo. Legal. Mas tem 2 que eu não queria deixar passar. São 2 pontos importantes, né? Que eu queria saber como é que você trata cada um deles. Porque quando você leva as pessoas para um ambiente como esse, é natural que você espere que ela sofra uma descarga maior de adrenalina, né? Esse é o desejo. Mas da adrenalina para o excesso que pode pôr em risco, tem uma linha, eu acredito, muito tênue. Como é que você trata isso? E a segunda também é a emergência, porque uma coisa já pode até levar a outra de repente. Já aconteceu e como que você trata? Tá lá no meio do mar, aconteceu e um conduzido seu quebrou uma perna, teve uma... Como é que você trata isso aí? Aconteceu recente, a primeira vez que a gente teve um problema, uma participante quebrou o pé, mas ela só descobriu isso quando chegou, que ela insistiu em continuar fazendo. A adrenalina estava tão alta que a gente fez o procedimento ali de primeiros socorros, né? Era até uma biomédica. A gente fez o procedimento e ela, eu consigo continuar, eu quero terminar isso aí. Quando terminou, foi direto pro hospital e saiu de lá de gesso. Mas a gente tem métodos de segurança, a gente tem um sistema que chama SpotGen, que você pode acionar, se ela quebrou o pé, ela não consegue andar. A gente vai avaliar se a gente consegue tirar ela lá. Todos os nossos guias têm
tem cursos de primeiros socorros para tratar com isso, para área remota, para tudo isso. Mas a gente vai avaliar, se não der, a gente vai acionar essa seguradora e pode chegar lá de helicóptero ou de alguma outra forma que seja necessário o seguro dela, a remoção dela, tá? Então tem toda essa estrutura por trás da pernada roots, no caso. Tem. Legal, muito legal. E é realmente muito limítrofe, assim, muito próximo o limite entre adrenalina e risco? Muito. Inclusive, a primeira pergunta é isso, né? Às vezes as pessoas vão evoluindo e ela empolga tanto que ela quer ir na frente, ela quer começar. Então você tem que estar o tempo todo com a turma mais velha, lembrando isso. Olha, a condução funciona assim. Eu tenho aqui um guia na frente que sou eu, tenho outro guia atrás, você não vai ficar atrás dele, vai fazer os mesmos processos. Então é igual o menino na escola mesmo, você olhando o procedimento ali de um por um, para não dar problema. Essa que machucou foi a primeira nossa que machucou em 6 anos, mas não foi um acidente mesmo, ela não estava fazendo nada disso, né? Ela virou lá na hora numa pedra, machucou o pé, achou que estava tudo bem e tinha quebrado. Mas graças a Deus, nossa primeira situação disso. Espero que não tenha mais. Não, todos nós esperamos. É muito legal. Juninho, a gente tem aqui um quadro que a gente chama de mito ou verdade. Você tá vendo aqui que nós temos 3 cartinhas, né? Ó, tô até segurando igual o mágico o negócio. Agora que eu vi aqui, parece que eu vou fazer um truque de mágica, mas não é não. Eu só vou pôr as 3 aqui agora. Você vai escolher uma delas e eu vou ler uma frase que tá nelas, tá? Cada uma tem uma frase. E você vai me dizer se essa frase é relacionada ao seu universo. Tá bom. E aí você vai me dizer se isso é mito ou se é verdade. Combinado. 1, 2 ou 3? 2. Aqui diz o seguinte: esportes radicais não podem ser feitos por pessoas de mais idade. Mito ou verdade? Mito. Muito mito. É? Muito mito. Dá pra fazer com qualquer idade? Eu levei agora no Roraima, a gente fez um monte de Roraima na Venezuela em outubro. Eu levei a dona Nilma lá de São Paulo com 74 anos, a Ilza com 62 e a nossa média é essa aí, entre 40 e 60 anos, mas sempre tem algum de 70 ali chegando, coisa desse então tipo. Dá pra fazer tranquilamente. A dona Nilma fez 87 quilômetros em 7 dias, subindo a 7ª maior montanha do Brasil comigo. Que isso? Dona Nilma de São Paulo. De São Paulo. Faça questão, depois você passa o arroba dela, que nós vamos marcar ela nesse episódio. Dona Nilma, parabéns pra senhora, porque eu fiz 24, né? 12 quilômetros para 12 para voltar em 2 dias e tô quase morto. Minha perna tá doendo até hoje, já tem 3 meses que eu fiz isso, só tá de parabéns, viu? Acontece muito isso, o pessoal pergunta assim, não, mas eu já passei da idade. Quando você tem 35? Não, moça, peraí. Não dá pra fazer muita coisa, né? Vou selecionar mais uma. 1 ou 3? 3. Vamos lá. O montanhismo é um esporte só para quem tem dinheiro. Parcialmente verdade. É? Mas não total. Você tem opções, principalmente a gente em Minas, né? A gente tem muita coisa de montanha para se praticar aqui, que você vai dividir ali combustível ou pagar um evento mais barato e fazer. Agora a alta montanha, sim, você tem muito equipamento para comprar e São ainda caros. É muito caro. Né? Passagem muito cara, os custos são muito caros, né? A atividade em si, você vai ficar numa atividade de 7, 8 dias e ali tem que estar toda a sua alimentação, ali tem que estar tudo que você precisa, se passar mal, de emergência, né? Então todo esse equipamento fica muito caro, mas não necessariamente você precisa fazer alta montanha. Aqui a gente tem o Caraça aqui do lado, né? A gente tem vários pontos aqui, né, do Espinhaço que a gente pode praticar montanhismo, inclusive escalada, né? A Serra do Cipó é um grande ponto de escalada. E aí quem tiver seu carrinho lá, quiser colocar o combustível e chegar lá, não é um esporte caro. Entendi, mas então é uma verdade, porque o custo é realmente alto, mas que existem subterfúgios para você ter uma versão mais acessível, né? Sim. Então é possível para todo mundo. Possível para todo mundo. Isso é muito legal. Montanha para todos, a gente fala muito isso. Montanha para todos. Que legal, muito interessante. Eu vou te pedir licença 2 minutinhos, porque o nosso público aqui,
ele é formado de pessoas do mundo do transporte. E no ramo da logística, gente, muitas vezes a gente espera que haja uma fórmula mágica para resolver os nossos problemas, né? No ramo do transporte, da compra e venda de caminhões, principalmente, que é o que se propõe a plataforma Quero Truck, a gente espera que haja uma fórmula mágica. E a gente começou agora um novo quadro nessa 6ª temporada aqui do podcast, que é o Momento Fórmula Mágica. Alusão aqui da nossa lâmpada, né? Apresentando para vocês aqui novamente a nossa lâmpada mágica, que é uma mistura de lâmpada com recipiente de óleo, né? Porque a gente está efetivamente no nosso ambiente, não podia ser uma lâmpada lá das Arábias. Nossa lâmpada é bem brasileira, é bem cara de transporte mesmo, esse é o nosso objetivo. E a gente dá aquela esfregadinha para ver qual é a dica do dia para nossa fórmula mágica. Fala, trucker! Mais uma dica especial para você, hein? Quer vender teu caminhão na melhor condição possível de mercado? A plataforma Quero Truck vai te ajudar nisso, porque aqui você consegue se conectar diretamente aos melhores e a maior quantidade também, né, de vendedores do Brasil. Aqui a gente te coloca em contato direto com o comprador e a negociação é feita por você, que conhece muito bem o teu caminhão e as tuas condições de flexibilidade, né, até onde você pode ir. A Quero Truck foi feita para você vender cada vez mais ou comprar melhor, né, o que você preferir. Ah, e não esquece, tá? Para vender não tem fórmula mágica, tem que anunciar. A gente pode falar da sua marca nesse espaço. Entre em contato pela plataforma e seja um parceiro. É isso aí, a gente tem sempre uma fórmula mágica, que nem é tão mágica assim, né? Muita estratégia envolvida para te dar as melhores soluções, para você encontrar o melhor serviço, a melhor marca, o melhor produto, ou que seja a melhor forma, o melhor jeito de fazer melhor seus anúncios, vender melhor, comprar melhor, né? Esse é o nosso slogan, venda mais, compre melhor. Plataforma Quero Truck, pensando sempre em como te ajudar. A gente também continua sempre pensando em como te ajudar com o projeto Dica do Especialista, né? O nosso quadro que já vem desde a 4ª temporada com o Dr. Nathan Nunes, que tirou aí as dúvidas legais, né? Que a turma tinha dúvidas sobre direitos, enfim, sobre vários assuntos. Ele fez com uma especialidade, com uma expertise excepcional. Obrigado, Dr. Nathan. Nessa temporada, a gente está com a professora Paula Mota, tirando dúvidas sobre saúde, sobre ergonomia, sobre dermatologia, cuidados com a pele, enfim, tudo aquilo que você que está na estrada e todos nós, né, que estamos expostos aí a esse sol forte, cada vez mais forte, e a todas as outras intempéries aí da vida, precisamos ficar ligadinhos. Quem manda a dúvida de hoje é a Gisele, de Belo Horizonte. Pela pergunta aqui, eu suspeito que ela seja motorista, tá? Ela pergunta o seguinte: como evitar dores nas costas durante viagens longas dirigindo um caminhão? Professora Paula Mota, diz aí, qual é a dica da especialista para hoje? Ei, Gisele, muito obrigada pela sua pergunta. É muito importante que vocês façam intervalos. A gente não deve ficar nem muito tempo em pé, nem muito tempo sentado. Então, quando você está ali dirigindo por muitas horas, lembra que é importante dar uma parada, levantar, fazer o intervalo para que você diminua a possibilidade do aparecimento dessas dores. Tá aí, essa é a Prof. Paula Mota participando com a gente aqui na 6ª temporada, dando as suas dicas do especialista. Juninho, eu vou te dizer uma coisa, o tempo tá mais do que estourado, mas estouramos o tempo com prazer, porque o papo foi muito gostoso. Eu, muito em breve, pode esperar que eu vou ser seu cliente, gente, né? você seu cliente, a gente vai estudar uma rota mais fácil, que é de Machu Picchu, para eu ver se eu dou conta, mas muito bem-vindo. Deixa aqui o teu contato, para que, vai estar também escrito aqui, mas você pode falar, a gente vai escrever, para que as pessoas que querem conhecer um pouco mais dessa vida outdoor, né? Não vou nem falar só do esporte, porque é uma vida outdoor que você apresenta para essas pessoas. Com quem que elas podem falar? Como elas podem falar? Falei. Podem falar diretamente comigo no WhatsApp 31 99273 1955 e ainda pode me encontrar também pelo Instagram, direto na mensagem, eu vou encaminhando de acordo com o relato, né? É @Juninho Toriba. Eu vou estar lá esperando. Legal, vocês viram? Tá escrito aqui para todo mundo, né? Então fiquem à vontade para entrar em contato com o Juninho. Não esquece, quer comentar, achou um negócio super legal aqui que a gente comentou, quer dar uma sugestão, quer perguntar, quer
compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência, que você de repente já teve também uma experiência dentro desse assunto que a gente acabou de falar aqui agora no nosso podcast, comenta aqui embaixo que a gente promete, resposta você vai ter sempre. A gente aqui no Conexão Quero Truck, a gente nunca deixa de te responder, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, Juninho. Foi um prazer enorme. Imenso pra mim. Espero receber você em outras ocasiões para conversar um pouquinho mais. Ninguém aqui sai, como vai para a natureza, nunca volta igual, né? Porque aprende e traz um pouquinho da natureza dentro da gente. Com certeza. Aqui no podcast é a mesma coisa. Presente nosso, a sua caneca de água é para você levar, né? Não pode levar para a natureza, tá? Porque ela quebra. Essa não pode. Essa você vai... Mas vai ficar lá para eu tomar um cafezinho. Isso aí, mas é uma lembrança nossa para você, muito tá bom? obrigado, foi um grande prazer. Muito obrigado. E você, meu amigo, minha amiga, meu amigo, que está aí do outro lado, seja na boleia de um caminhão, seja no escritório de uma transportadora, seja na sua casa, enfim, você que está ouvindo esse podcast, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência, pelo seu carinho com o Conexão Quero Truck, já na 6ª temporada. A gente é feito para você, que tem diesel na veia. A gente se vê por aí, mas estamos sempre lembrando, plataforma Quero Truck, www.querotruck.com.br. Você encontra os melhores anúncios de caminhões e implementos rodoviários e a gente está sempre pertinho de você a um clique de distância. Tchau, tchau. A gente se vê por aí.